A delação premiada que pode abalar o Supremo Tribunal Federal foi entregue. Daniel Vorcaro, ex-banqueiro, concluiu mais de um mês de depoimentos diários e entregou seu acordo ao ministro André Mendonça, à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República. O documento inclui anexos detalhados sobre crimes e a avaliação de quem acompanha o caso de perto é de que a presença de ministros do STF no conteúdo da delação está próxima da certeza. Para entender o peso desta delação, você precisa entender quem é Daniel Vorcaro e qual é o ambiente em que esse acordo foi fechado. Vorcaro é um ex-banqueiro com acesso privilegiado a informações sobre o funcionamento financeiro e político de instituições que operam nas bordas do poder. Acordos de delação premiada com esse perfil de delatores são raros e, quando acontecem, costumam trazer informações que autoridades públicas teriam grande dificuldade de obter por outros meios. O processo de negociação durou mais de um mês. Durante esse período, Vorcaro foi ouvido diariamente por seu advogado e pelos investigadores. Depoimentos diários por mais de 30 dias indicam um volume de informação muito acima da média de acordos de colaboração. Não se gasta esse tempo para colher relatos superficiais. O acordo foi entregue formalmente, com todos os anexos, ao ministro André Mendonça, à Polícia Federal e à PGR. A partir desse momento, abre-se a fase de negociação sobre a aceitação dos termos. A entrega da delação não significa que ela está homologada. Esse é um ponto importante que precisa ser entendido com clareza. O processo funciona assim. Após a entrega, a PGR analisa o conteúdo, negocia os termos do acordo, especialmente a completude das informações prestadas, e decide se aceita ou rejeita. Se a PGR entender que Vorcaro não entregou tudo o que sabe, pode pressionar por informações adicionais ou recusar o acordo. A expectativa de quem acompanha o caso é que as negociações sejam duras. A PGR sobre André Mendonça deve pressionar para que Vorcaro entregue informações completas, especialmente sobre os ministros envolvidos. Esse é o núcleo do acordo. Sem informações concretas e verificáveis sobre as autoridades mencionadas, a delação perde muito do seu valor jurídico. O prazo estimado para a conclusão dessas negociações é de aproximadamente um mês. A homologação, se ocorrer, viria em seguida, e é o momento em que as informações ganham status jurídico formal e podem ser usadas em investigações e processos. A informação que circula com mais consistência nos bastidores jurídicos e políticos é que Alexandre de Moraes e Dias Toffoli são os ministros com maior exposição no conteúdo da delação. Alexandre de Moraes acumula uma série de controvérsias que já são públicas, desde a condução do inquérito das fake news até decisões que ultrapassaram, na avaliação de juristas, os limites da competência do STF. A possibilidade de que uma delação premiada traga elementos adicionais sobre sua atuação é um fator que explica a preocupação que se instalou na Corte desde que o acordo foi confirmado. Toffoli tem um histórico igualmente controverso. Sua atuação em casos que envolveram grandes grupos financeiros e políticos ao longo dos anos é um terreno fértil para delatores com acesso ao mundo financeiro de alto nível. Além de Vorcaro, há a expectativa de que outras delações corroborem ou ampliem o que ele relatou. O ex-presidente do BRB e o advogado Monteiro são nomes que aparecem como possíveis delatores adicionais, o que criaria um conjunto de relatos independentes apontando para as mesmas direções. Toda vez que uma investigação envolve membros do STF, a pergunta que surge imediatamente é: quem vai garantir que isso não desaparece? O tribunal tem poder suficiente para criar obstáculos a qualquer processo que ameace seus próprios integrantes. Neste caso, há 3 fatores que tornam o engavetamento mais difícil do que em situações anteriores. O primeiro é o perfil do ministro que recebeu a delação. André Mendonça tem uma postura institucional distinta da de outros integrantes da Corte, e sua posição como destinatário formal do acordo cria uma responsabilidade que não pode ser ignorada sem custo institucional alto. O segundo fator é a Polícia Federal. A PF também recebeu os documentos, e uma instituição com investigadores próprios, fora da estrutura direta do STF, tem autonomia para conduzir apurações independentes do que o tribunal preferiria. O terceiro fator é a imprensa. A existência da delação já é pública.
O conteúdo dos anexos está circulando nos bastidores. Quando informações dessa natureza chegam ao conhecimento da mídia, o custo político de arquivá-las sem justificativa sólida sobe dramaticamente. Luiz Fux, outro ministro do STF com postura mais independente, também é citado como um dos integrantes da corte que pode garantir que o processo avance dentro dos ritos formais. Há uma janela de tempo que todos os envolvidos estão monitorando: o período eleitoral de 2026. A avaliação de quem acompanha o caso é que a homologação e a eventual divulgação de informações da delação precisam ocorrer antes do início formal das campanhas eleitorais. Depois que a política entrar em modo de campanha total, o espaço para temas jurídicos complexos na agenda pública diminui, e informações que poderiam provocar reações institucionais relevantes acabam sendo absorvidas pelo ruído eleitoral. Se a delação for homologada e seu conteúdo confirmado antes das eleições, o impacto político é imediato e direto sobre o debate público. Se for adiada para depois do pleito, perde força de agenda, e quem tiver interesse em minimizar seus efeitos sabe disso. Uma delação que envolve ministros do STF é, por definição, um evento sem precedente claro na história recente do Brasil. O tribunal que julga todos os outros nunca foi colocado nessa posição de forma tão direta e documentada. O que torna este momento diferente de denúncias anteriores é a formalidade do processo. Não estamos falando de rumores, de vazamentos anônimos ou de acusações políticas sem base documental. Estamos falando de um acordo de colaboração premiada, entregue formalmente a 3 instituições distintas, com anexos detalhados e um processo de negociação que durou mais de um mês. Se as informações forem confirmadas e homologadas, o impacto não será apenas sobre os ministros individualmente. Será sobre a credibilidade do STF como instituição, num momento em que essa credibilidade já está em processo de desgaste acelerado diante da opinião pública e do Congresso. Nos próximos dias, começam as negociações entre a PGR e Vorcaro sobre os termos finais do acordo. Nos próximos meses, saberemos se a delação será homologada. E antes das eleições de 2026, saberemos se o conteúdo dela vai ou não chegar ao debate público com força suficiente para produzir consequências reais. Se este vídeo te ajudou a entender o que está em jogo, compartilha, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos.